Nenhum sínodo pode inventar o sacerdócio feminino, dizia o cardeal Sará durante uma conferência no México. O cardeal Sará, o prefeito emérito do Dicastério para o culto divino e a disciplina dos sacramentos, está a realizar uma série de conferências, de palestras na cidade do México. E durante uma intervenção dizia ele que nenhum concílio, nenhum sínodo, nenhuma autoridade eclesiástica tem o poder de inventar um sacerdócio feminino. Ninguém tem o poder de transformar este dom divino para adaptá-lo e reduzir o seu valor transcendente para o campo cultural e ambiental. Continuou ele durante aquela conferência. Alegres servidores do Evangelho, que é o lema desta conferência, desta série de conferências que está a ser realizada na cidade do México, que deu na segunda-feira no Seminário Conciliar da cidade do México. Para o cardeal Sará, o sacerdote é um homem de Deus que está dia e noite na presença de Deus para glorificá-lo, para adorá-lo. O padre é um homem imolado em sacrifício para prolongar o sacrifício de Cristo pela salvação do mundo. O cardeal Sará disse ainda que a primeira tarefa dos padres é rezar, porque o sacerdote é um homem de oração. Começa o seu dia com o ofício da leitura e termina o seu dia com o ofício. Um padre que não reza está prestes a morrer. Uma igreja que não reza é uma igreja morta, dizia ele. Segundo o cardeal Sará, a fé católica professa que o sacramento da ordem, instituído por Cristo Senhor, é idêntico para a Igreja Universal. Para Jesus não existe sacerdócio africano, sacerdócio alemão, sacerdócio amazônico ou europeu. O sacerdócio é único, é idêntico para a Igreja Universal. E continua ainda o cardeal Sará dizendo que seria um pecado grave desperdiçar o dom do sacerdócio. Durante uma das conferências, o cardeal Sará também refletiu sobre ser sacerdote e disse que o sacerdócio é um grande mistério, um dom tão grande que seria um pecado desperdiçá-lo. É um dom divino que deve ser recebido, compreendido e vivido, e a Igreja sempre procurou compreender e aprofundar o ser próprio e real do presbítero, como homem batizado, chamado a ser um alter Christus, outro Cristo, mas ainda um ipse Christus, o próprio Cristo, para representá-lo, conformar-se a ele, ser configurado e mediado em Cristo com a ordenação sacerdotal. Sobre a falta de vocações sacerdotais, exortou o cardeal a rezar, porque não é que sejamos poucos. Cristo ordenou 12 para o mundo inteiro. Hoje, quantos somos sacerdotes? Estamos perto de 400.000 padres no mundo. Somos muitos. Continua ele dizendo que o Papa Gregório Magno, no século VII, disse que somos muitos sacerdotes. Muitos aceitaram o sacerdócio, mas não fazem o trabalho do sacerdote. Então, para responder, devemos rezar, pedir que envie trabalhadores para sua missa, rezar e mostrar que nós, padres, somos felizes, porque se os jovens veem que estamos tristes, não vamos atrair ninguém. Temos que ser felizes, mesmo que soframos, concluiu o cardeal Sará. Como bem o diz o cardeal Sará, o sacerdócio é de instituição divina e não deve ser alterado simplesmente porque a ordem, o mundo tende para uma certa direção e então queremos corresponder aos anseios de muita gente que quer que o sacerdócio
a doutrina sobre o sacerdócio seja alterada e a igreja estaria a cometer um grave erro. Até aqui a igreja nunca tocou, nunca colocou a possibilidade de alterar a doutrina do sacerdócio. Por isso, o sacerdócio é, até o momento, na Igreja Católica, o sacerdócio é masculino. O sacerdócio é uma vocação, e aqueles que estão chamados para o sacerdócio devem ser homens, e devem corresponder aos requisitos que são propostos para que se cumpra aquilo que Jesus instituiu com muito amor, para que a igreja fosse servida por homens que se entregam livremente para continuar com a sua missão. E o ser sacerdócio não deve ser visto como a única maneira de servir na igreja. Na igreja há muitas possibilidades de se servir a igreja. Ninguém deve se sentir diminuído, antes pelo contrário. Se lermos a história da Igreja Católica, se lermos os Evangelhos, nós podemos notar o grande papel que uma mulher teve na nossa história de fé. Maria teve um grande papel, mas nem por isso precisou constar precisou ser contada entre os 12. Ela simplesmente fez o seu papel e ela teve uma grande missão para o nascimento da igreja orante, sobretudo. Se virmos no dia de Pentecostes, os discípulos estavam reunidos quando desceu o Espírito Santo, e Maria esteve lá presente no momento da oração. Então, para dizer que há muitas maneiras de servir a igreja, não se deve olhar para o sacerdócio como se fosse um privilégio. O sacerdócio não é um privilégio, é uma missão. O sacerdócio é uma vocação. Então, não se pode ver como que a igreja apenas dá. Não é uma autoridade dizer que a igreja concede, coloca de parte as mulheres, neste caso, que não podem ascender ao sacerdócio. É porque assim quis o Senhor, e nós só estamos a seguir aquilo que foi a instituição do próprio Jesus, que ele chamou os 12, que eram homens, varões, e neste caso e devemos estar certos que não haverá nenhuma instituição do sacerdócio feminino. Neste momento, durante este processo sinodal, há muitas vozes e há muitas desconfianças, há muitas incertezas de que provavelmente o Papa Francisco venha a alterar a doutrina da igreja. Não, mas devemos nos manter firmes, devemos nos manter serenos e, sobretudo, saber que o Espírito Santo age na igreja, mesmo havendo erros. O Espírito Santo age na igreja. É o próprio Deus que conduz a sua igreja. Se não fosse Deus, a igreja aqui é da instituição divina. Se não fosse Deus, a igreja já teria terminado há muito tempo. A igreja já não existiria. Depois de ter passado por várias crises, se nós lermos a história da igreja, a igreja passou por várias crises, mas ainda assim a igreja se mantém em pé. A igreja sempre permanecerá. A igreja sempre continuará a cumprir com esta sua missão, com este seu papel, porque a igreja é da instituição divina e nós devemos acreditar nisso, e nós devemos ter esta fé, a fé que nos é legada pelos concílios, que sobretudo no credo também se diz Igreja Católica, Apostólica, Romana, aquela em que nós nos sentimos filhos de Deus, aquela que nos guia para que nós caminhemos segundo os ensinamentos de Jesus. Espero que tenham gostado deste conteúdo então desejar que estejamos firmes na nossa fé e perseverar na oração, como exaltava o apóstolo São Paulo, como exaltava São Paulo,
E rezar é a melhor coisa que nós podemos fazer, sobretudo para acabar com certas coisas que podem prejudicar a nossa igreja, e também rezar para que o Senhor mande mais operários. E agora que tem havido muita crise de vocações, sobretudo no continente velho, o continente europeu, continuemos a rezar para que o Senhor mande mais operários e sacerdotes segundo o seu coração. Espero que tenham gostado e partilhem, e eu volto na próxima.